E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a falar sobre os objetivos dessa série que eu estou querendo fazer. Na verdade, esse canal aqui eu gostaria de falar um pouco sobre modelagem, renderização e a apresentação desses produtos em motion. Mas antes de iniciar nossa série, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as ferramentas e aplicativos que a gente utiliza para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Hoje eu irei falar alguns motivos para escolher a ferramenta de modelagem, a ferramenta que eu escolhi para fazer os meus projetos, e também comentar sobre a questão geral da minha escolha de ferramenta, porque eu escolhi essa ferramenta, mesmo sabendo mexer em algumas ferramentas como Blender, Rhinoceros e também o SketchUp, porque eu escolhi a Blender como a minha ferramenta principal. E para entender melhor, eu separei alguns motivos para falar sobre por que eu escolhi o Blender. Primeiro, eu queria falar sobre o seu layout profissional. Se você reparar, o Blender tem um design muito arrojado sobre como você movimentar o aplicativo em comparação ao SketchUp, que é uma coisa mais simples. A ferramenta do Blender te permite modelar qualquer objeto, qualquer coisa que você queira fazer, desde uma cadeira, uma árvore, desde casas, tudo. Tudo que você quiser modelar, você consegue no Blender. E já o aplicativo, como o SketchUp, ele não é apropriado para você fazer modelagens mais orgânicas. O Blender tem um renderizador próprio dele, isso é uma coisa perfeita. A gente não precisa estar procurando plugs e nem extensões para que o programa se complete. O Blender por si só já é um programa completo. Não é igual ao SketchUp, que a gente tem que procurar algumas ferramentas para poder conseguir renderizar. Tipo, aqui a gente usa o V-Ray, tem a galera que usa outros aplicativos de extensão para poder renderizar os seus trabalhos e fazer uma boa apresentação. Fora que o Blender consegue fazer motion, fazer edições fazer edições da própria imagem, fazer várias coisas, isso já sendo completo por si, sem precisar de algumas extensões. Sabendo desses motivos escolhidos, quando nos deparamos com a quantidade de ferramentas que existe nesse mercado de modelagem de 3D, ficamos confusos, porque qual ferramenta eu devo utilizar? Porque gastar tempo, cara, é complicado. Gastar o nosso tempo sem ter a certeza que aquela ferramenta vai cumprir a função que a gente quer que ela cumpra. Se eu quiser ser um modelador de arquitetura somente para casas e fazer decoração, eu acho que o SketchUp é autossuficiente para isso. Mas se eu quiser detalhar alguma coisa a mais, eu acho que saber só um aplicativo é muito pouco e muito raso. E isso daí, quando a gente quer descobrir qual o aplicativo aprender, isso nos gera medo, devido à incerteza de estarmos aprendendo algo que não vai ter relevância para a gente no futuro. Normal isso acontecer, porque ninguém gosta de ficar horas em horas tentando aprender algo que não vai ter que não vai nos servir plenamente, que não vai nos trazer a função total que a gente deseja. E essas dúvidas também passaram por mim, porque sempre a galera que trabalha com modelagem escuta o nome de vários aplicativos falando sobre arquitetura, sobre modelagem, e aí a gente fica em dúvida qual utilizar. Tem até as discussões que acontecem entre os profissionais querendo falar qual ferramenta é a melhor do que a outra. Isso sempre acontece. Trabalhando com isso, você vai descobrindo qual é a ferramenta que se adapta melhor ao seu trabalho. Se é uma ferramenta mais simples ou uma ferramenta mais complexa, dependendo do tipo de modelagem que você pretende fazer. Todas as confusões que acontecem vai deixando a pessoa frustrada, foi o meu caso também, e pelo sentido que muitas das vezes, por exemplo, quando você não tem uma ferramenta 100% ativa, muitas das vezes você fica meio chateado pela questão de quando você tem uma ferramenta não completa, você tem como SketchUp, você tem que buscar todos os plugs, todas as extensões que te sirvam para você conseguir fazer essa modelagem, alcançar o trabalho que você pretende. Coisa que com o Blender você já tem todas as ferramentas na sua mão, sem precisar buscar, fazer downloads, fazer instalações, comprar licenças. É um adianto muito grande, porque é só você baixar no site, instalar no seu computador e ele já está pronto para utilizar. Você não precisa estar buscando várias outras ferramentas para estar otimizando o seu programa. Então, quando eu conheci o Blender, uma ferramenta que é completa para um 3D, nele, cara, como eu já tinha falado, é possível modelar tudo, renderizar, fazer arquitetura, criar cenários internos e externos com perfeição, criar ferramentas para jogos,
que o Blender tem uma ferramenta chamada UpBGE, que ela tem a função de criar jogos. Ela é uma ferramenta igual ao Blender, só que ela vem com uma linguagem a mais para você conseguir executar funções de games. Ou seja, se você quiser ser um modelador e partir para esse mundo de jogos e animação dos personagens, você consegue fazer só com as ferramentas do Blender. E com isso, aprendendo a mexer no Blender, ele vai nos deixando animado, começando pela sua questão, como eu já tinha falado, do layout. Ele é muito bonito, muito organizado. Para quem gosta de 3D, eu acho que ter uma organização é legal, um programa que a linguagem seja fácil para você organizar todo o processo de modelagem, de textura. Todo esse processo de criação está bem organizado. Então, ou seja, isso aqui é muito incrível com o Blender. E quando você abre o app, você já percebe o quanto esse aplicativo ele te entrega. Quando você abre ele aqui, essa é a janela do Blender, você já vê o quão poderoso esse aplicativo pode ser para o que você quer criar. Tem essa barrinha aqui, tem as funções de atalho por aqui, tem toda essa questão de funcionalidades aqui, nesse canto também, que a gente vai aprender tudo isso. Aí você já percebe o quão poderoso já de cara essa ferramenta é. Coisa que quando, por exemplo, você abre o SketchUp, você tem um monte de abinhas, que aqui tem abinhas com plugs que eu já instalei, que nem parece que é uma ferramenta tão poderosa. O SketchUp tem suas funções, mas assim, tem os seus defeitos também. Porque o que eu acho de defeito do SketchUp? Eu acho que o SketchUp ele é um pouquinho responsável devido à sua curva de aprendizagem básica ser muito simples. É muito simples você desenhar no SketchUp, mas também ele só desenha formas não orgânicas. Até você consegue fazer formas orgânicas, mas tendo algumas extensões. Ou então utilizando algumas topografias do terreno, mas isso não é feito para você fazer formas realmente orgânicas. A sua curva de aprendizagem é muito estreita. Eu acho que em 1-2 horas você já consegue fazer qualquer coisinha no SketchUp, sei lá, uma residência, se for o caso. E o problema dele é que ele é focado para arquitetura, ou seja, ele é uma linguagem muito simples para quem quer modelar. Qual o problema disso? Quem nunca pegou aquele cliente que aprendeu a modelar no aplicativo de aprendizagem de curva fácil e chegou e te apresentou todo o processo, todo o projeto criado e você falou: oxe, como assim esse cara me apresentou essa modelagem? Que é quando o cara te apresenta, vai parecer que é uma modelagem super avançada, porque o cara fez telhado, fez as paredes, colocou portas. Aí você fala: caramba, como assim? O cara, sei lá, o cara é psicólogo ou sei lá, dentista e me apresentou uma modelagem 3D que parece um trabalho bem feito, mas por trás desse trabalho que esse profissional fez, faltou várias regras, né? Tipo ergonomia, se for no caso que ele projetou uma arquitetura, faltou ergonomia, faltou leis aplicadas no projeto, faltou vários detalhes que a gente pode conversar e também faltou uma estrutura organizada de 3D. Isso aí faz com que o cliente pense que o trabalho 3D seja um produto fácil de se criar, porque ele chegou em 1 hora, 2 horas, conseguiu criar o que ele queria, que era uma residência, se for no caso, e isso faz com que os profissionais, quer dizer, os não profissionais, na verdade, achem a modelagem ser uma coisa simples e fácil de se fazer. Essa é a minha crítica do SketchUp, essa linguagem fácil. Isso até pode não prejudicar o seu querer fazer um bom trabalho, é claro, né? Mas dá um pouquinho de cansaço mental, vamos supor. Porque o cliente não sabe o que tem por trás de uma boa maquete 3D para você fazer o trabalho que realmente deve ser feito. E aí ele pode querer desvalorizar o seu trabalho porque até onde ele aprendeu foi fácil, que ele alcançou até, supondo um bom trabalho nesse aplicativo. E disso ele pode querer desvalorizar o seu trabalho, dizendo: eu fiz até aqui, foi muito fácil, então o seu trabalho também vai ser muito simples de fazer. Sendo que a gente tem que fazer uma organização tão grande para conseguir fazer criação de imagens realistas para entregar. E essa crítica vai também para profissionais mesmo da área de arquitetura, de construção civil, designs, que contratam, na verdade, os terceiros para fazer suas imagens e acabam meio que desvalorizando, porque geralmente quem está nesse meio sabe mexer um pouquinho até, vamos dizer, intermediário, né, nessa questão de modelagem 3D. E por até o intermediário em alguns aplicativos ser muito simples, como o SketchUp, pode acabar meio que desvalorizando uma boa apresentação, uma boa maquete. Pode desvalorizar isso. Isso aí
Obviamente cada um tem seu preço, mas isso acaba chateando os profissionais, né? Que trabalham focado num bom trabalho 3D e em boa criação de imagens. E já o Blender não, o Blender ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho mais árdua, é um pouquinho mais difícil, mas também é uma ferramenta incrível, que você pode modelar qualquer coisa. E isso eu acho legal, porque não faz com que qualquer pessoa chegue lá e consiga executar um 3D muito simples, fazendo com que o SketchUp, voltando para o assunto, fica meio que uma automedicação. Por exemplo, o cara não se intromete em assuntos que ele não sabe profundamente. Não sabe profundamente, mas sabe um pouquinho porque mexeu, e aí eles ficam querendo trocar conhecimento. E desvalorizar o tempo que realmente é para você fazer uma boa maquete. E por isso que eu gosto do Blend. Dele eu não tenho muito o que falar, a gente só vai executar. Também quero fazer algumas maquetes no SketchUp e mostrar como é um nível avançado no SketchUp bem organizado. E é isso. O vídeo vai acabando por aqui, com essa contextualização, falando um pouquinho sobre modelagem 3D, dando uma introdução nesse meu canal. E a gente vai falar sobre modelagem no geral, para quem deseja fazer arquitetura, fazer objetos, fazer cenários para jogos, que como eu sei sobre cenários de arquitetura, a gente pode trabalhar com isso também, para que isso incentive a sua criatividade na criação de cenários. E a gente vai trabalhar com isso. Meu canal será focado para todos que querem modelar. Arquitetos, modeladores e curiosos também. E é isso aí, galera. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal para acompanhar os vídeos que serão realmente de modelagem. Então valeu, um abração e até logo.